E hoje, continuando o nosso programa de educação continuada, tá? Nós convidamos Duda para dar uma aula para a gente de insuficiência renal aguda e terapia de substituição. Para não, quem não conhece Duda, Duda é uma diva, tá certo, da Nefroped. Ela faz parte do serviço do IMIP, também coordena hemodiálise e também faz parte do serviço do português, tá? Duda maravilhosa, sempre muito prestativa e assim, de um conhecimento fora do comum. Então, Para com bem-vinda, Duda. isso. Para com Estamos aqui isso. para aprender contigo. Nem venha de graça, nem venha, viu? Assim eu fico Bom, tímida. Quando eu olhei, eu digo, menina, tem até a Adriana Morim tá assistindo a aula. Eu disse, meu Deus, não é isso, mulher, não é isso. né? Para você ver o teu Vamos prestígio, embora. viu? Tá bom? Tá bom, eu espero que Vamos, vocês vamos. gostem. Boa noite, gente. Para quem não me conhece, como Nath me apresentou. Primeiro eu queria agradecer, né, o convite. E vocês vão ver, eu sou meio crazy. Eu já tinha essa aula, mas eu refiz a aula inteira porque eu acho que cada aula tem que ser único, assim, sabe? Tem que ser ajustado de acordo com o que tem de novo. E aí eu tentei preparar uma coisa assim legal para vocês. Vamos lá. Bom, a gente vai falar um pouquinho mais sobre injúria renal. E eu não, eu falei um pouquinho sobre terapia renal substitutiva, mas eu não adentrei muito porque eu acho que fica muito específico. Mas se vocês quiserem depois, eu posso preparar uma aula só sobre isso. Detalhes. Bom, vamos lá. Deixa eu só abaixar aqui. Bom, o que é a injúria renal aguda? A injúria renal aguda, ela na realidade, tipo assim, como definição, ela vai ser um declínio abrupto da função renal. Então, ela vai, tipo assim, pode ser tanto relacionado com a função renal, a alteração de creatinina, ou a alteração de distúrbios eletrolíticos e diurese. Então, assim, a gente não vai se focar em apenas um fator para poder dar esse diagnóstico, tá certo? Então, com relação à prevalência, né, ele vai ocorrer em cerca de 5 a 10% das crianças hospitalizadas e, normalmente, 30% delas vão estar internadas dentro de terapia intensiva pediátrica e neonatal. É, hoje em dia, a gente já tem uma classificação nova, que eu nem coloquei aí, mas é uma classificação de injúria renal aguda da comunidade, comunitária, que é aquela que ocorre dentro, tipo assim, dentro de casa, e o paciente chega em injúria renal clássica. E tem hoje em dia, tem aí também a questão da injúria renal aguda, que é a que a gente conhece hospitalar, que é o que a gente vê durante a internação. Então, muitas das vezes, ele já vem com algum tipo de lesão prévia, ou seja, já é uma ira comunitária e que acaba evoluindo com piora, durante a internação. O que a gente tem que saber mais importante também é que a injúria renal aguda, de uma forma geral, ela vai complicar mais durante a internação. Porque vai tornar a internação ela mais prolongada, vai ter relação com aumento de taxa de ventilação mecânica, aumento de taxa de mortalidade e até para a evolução de doença renal crônica, dialítica, né? Então, é uma coisa que é bem importante. Então, como eu falei antes, tanto a oligúria quanto a anúria vai poder indicar um comprometimento da função renal, tá? Então, isso é uma coisa que eu acho que é um dos pontos mais importantes. Deixa eu ver aqui, não tá passando. Passar no mouse mesmo. Bom, então, como eu falei, anteriormente a gente tinha várias e várias classificações de injúria renal aguda. É, Algumas vão ser consideradas em relação à creatinina sérica e outras em relação ao débito urinário e outras que vão classificar o creatinina sérica e o débito urinário. A que a gente mais utiliza é a do Cadigo, que ela vai usar exatamente ou um ou outro, e não necessariamente os dois ao mesmo tempo. Ou seja, eu não preciso ter uma alteração de função renal e uma alteração de diurese. Se eu tiver uma alteração de diurese sem alteração de função renal ainda, a gente já pode considerar uma injúria renal aguda. Então, uma coisa que é importante a gente também lembrar é que a creatinina sérica, ela não é um marcador de lesão renal. Isso é uma coisa diferente de função renal. Ela é um marcador de função renal, porque ela não é uma coisa que é dinâmica no sentido de ser veloz, vamos dizer assim. A creatinina, quando a gente dosa a creatinina, por exemplo, de hoje,
Às vezes a gente está refletindo a creatinina de 2, 3 dias atrás, porque ela demora para ter essa alteração. E além disso, ela sofre influência sobre várias outras coisas, como por exemplo a massa muscular, alguns tipos de medicação. Então, por exemplo, neonatos, eles têm também têm uma capacidade de concentração de urina menor e também tem uma função tubular imatura. Então, às vezes, a gente vai ter uma alteração de função renal já nos neonatos, já de nascença, e isso não necessariamente quer dizer que eles estão em injúria renal aguda, porque a função renal deles, normal ao nascimento, não é. Ou seja, a gente não espera uma taxa de filtração glomerular de 90 a 100%, né? Então, isso é uma coisa que é bem importante. Então, como eu falei, a gente não se baseia apenas nas alterações disso, e uma coisa que é importante a gente definir é o que é a creatinina basal, porque para a gente saber se existe realmente injúria renal aguda ou não, a gente precisa ter pelo menos uma noção de quanto era a creatinina anterior do paciente. Né? Então, às vezes, na maioria das vezes, a gente não tem esse dado, porque muitas das vezes os pacientes estão chegando pela primeira vez para a gente e muitos, principalmente no SUS, não dosaram a creatinina, não fizeram exames laboratoriais anteriormente. Então, isso é uma coisa que é bem importante. Mas se a gente tiver, é um bom marcador para que a gente consiga saber se está tendo esse aumento e se teve já um aumento já na admissão, certo? Bom, aqui só está repetindo o que eu já falei. E aí, uma coisa que a gente também tem que lembrar é que a creatinina ela também sofre alteração durante um período de sobrecarga hídrica, tá? Então, assim, a maioria dos pacientes da gente dentro de uma UTI, eles vão ter uma sobrecarga hídrica, eles vão estar demasiado. Então, a gente vai ter uma creatinina diluída, vamos dizer assim. E então, ela vai levar tempo para aumentar e vai ser subestimada. Então, a gente tem um cálculo, se a gente quiser realmente fazer uma coisa assim a rigor, bem direitinho, tipo, a gente tem um cálculo para fazer a creatinina corrigida de acordo com o balanço hídrico acumulado, que é essa creatinina corrigida, ela vai ser a creatinina real dele, vezes mais o balanço hídrico acumulado dividido pela água corporal total, que no caso é o que a gente calcula do volume sanguíneo, né? Que é 0,6 ou 0,7 vezes o peso corporal. Então, isso é uma coisa que a gente pode usar para poder ter uma noção da estimativa de uma creatinina corrigida. Bom, aqui são as classificações que a gente tem, como eu falei antes, a gente tinha várias, várias e várias classificações que foram mudando ao longo do tempo e que foram tentando se adaptar para a pediatria, porque inicialmente tinha o Rifle, que é esse daqui, o primeiro. O Rifle, ele surgiu a partir dos critérios dos adultos, então eles tiveram que adaptar os critérios para a pediatria, então por isso que é o P-Rifle. Só que o que é importante, ele vai levar em consideração principalmente o volume urinário, né? Então, aqui ele vai vendo o volume urinário, se ser menos do que meio ml quilo hora, e o tempo que ele usa para você definir é 8 horas. A gente vai pulando, quando a gente fala do cadigo, a gente vai falar de um volume urinário de meio ml quilo hora por 6 a 12 horas. Então, assim, a gente já considera com 6 horas já de oligoanúria, já um estágio um. Quando a gente parte para menos do que 0,5 por mais de 12 horas, já é um estágio 2 de injúria renal aguda, conforme o CADIGO. E se for menor do que 0,3 ml quilo hora em 24 horas, ou tiver anúria, a gente vai ter uma classificação 3, certo? Aqui eu botei um pouquinho mais só para a gente poder definir aqui. Uma das classificações que a gente vê também como é que a gente vai definir anúria, oligoanúria, não oligoanúria e poliúria, né? Então, aqui no caso seria o volume normal, né? Então, aqui eu botei porque eu acho que nem todo mundo sabe quantificar. Então, anúria normalmente é realmente zero, ou oligoanúria é menor do que 1 ml quilo hora em neonatos, né, infantes, e em crianças mesmo a gente vai usar meio ml quilo hora, certo? O normal que a gente espera é mais do que 1 ml quilo hora ou meio ml quilo hora em crianças maiores, e na poliúria sempre é mais acima de 3 ml quilo hora. Uma coisa até interessante que a gente teve recentemente lá no português foi uma criança que estava evoluindo com poliúria, mas uma piora de função renal mega importante, mesmo estando desidratado. Ou seja, tipo, teoricamente, quando a gente pensa numa desidratação, a gente pensa numa desidratação que, com o tempo, se você está fazendo injúria renal aguda pré-renal,
uma hora ele vai parar de fazer xixi. E no caso da criança, ele não parou de fazer xixi em nenhum momento. Ou seja, tudo que ele estava recebendo de fluido, de antibiótico, de tudo, estava saindo. Por quê? Porque provavelmente ele tinha uma injúria renal aguda, com certeza, associado a uma nefrite intersticial, a uma alteração muito tubular, né? Tipo assim, que acontece muito comum, principalmente com determinadas medicações, como a polimixina. Então, isso é uma coisa que a gente também não pode descartar, nem esquecer que isso pode existir. Então, às vezes o paciente está seco, seco, seco. E aí tu tá dando volume, dando volume, dando volume e o paciente não hidrata. Algo está acontecendo, o que é que está acontecendo, né? Então, assim, às vezes é uma nefrite intersticial associada. E aí aqui foi aquilo que eu falei, se é adquirido na comunidade ou se é hospitalar. Eu não, também não entrei muito ainda nessa parte dos biomarcadores, eu não detalhei muito, porque na realidade os biomarcadores, ele hoje em dia a gente está tendo, cada vez mais está tendo estudos em relação a quando a gente, assim, qual o melhor marcador para identificar a injúria renal aguda, sem ser a creatinina, porque a creatinina, como eu falei, a gente não consegue deflagrar ela no início, a gente às vezes flagra, a gente já vai flagrar tardio. Então, cada vez mais eles estão tentando ver como é que a gente consegue ver predisposição através de alguns marcadores. Um dos principais marcadores que a gente tem hoje em dia é o NGAL, que é o que mais está sendo estudado, principalmente em paciente com cardiopatia. Tem o TIMP-2 e tem o IGF-BP7. Para vocês terem noção, eles começam a se alterar quando o paciente está entrando em sepse, insuficiência hepática ou insuficiência cardíaca, e vai começar a ter alteração funcional. Ou seja, ele já se altera logo no início. O único problema desses marcadores, caríssimos e só estão servindo ainda por pesquisas. Então, assim, até que a gente consiga colocar e reproduzir esses marcadores de injúria renal aguda, vai demorar muito. Muito, 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 né? Para a gente chegar a esse ponto. E o outro que a gente tem é o KIN 1, que ele já vai começar a se alterar já quando a gente está perto de lesão estrutural. E outro que a gente também tem, que é isso daqui, esse daqui já é um pouco mais palpável e é um pouco mais fidedigno do que a creatinina, é a cistatina C, porque a cistatina C, ela é filtrada e é eliminada 100% pelo rim e não sofre influência, por exemplo, de massa muscular, diluição, entre outras coisas. Então, para vocês terem noção do quanto é tardio a alteração da creatinina. Então, ele só vem quando tiver uma necrose tubular aguda e uma alteração estrutural. Então, é muito tardio porque a gente encontra, né? Um fator importante, além da creatinina em si, um dos marcadores mais sensíveis e mensuráveis de disfunção de múltiplos órgãos é a própria injúria renal. Então, às vezes, a gente está começando com injúria renal aguda num quadro clínico de uma disfunção de múltiplos órgãos e, às vezes, a gente, vamos dizer assim, é, negligencia o que está ali, né? Então, vai deixar para ver só quando o paciente realmente tiver em anúria. E que aí o negócio já está muito complicado. A gente poderia ter atuado um pouco antes, né? Então, é uma coisa que a gente tem que pensar. Durante a fisiopatologia da ira, não tem assim, tem várias e várias coisas, mas ele fala sobre quatro fases principais, né? Que é a de iniciação, de extensão, de manutenção e de recuperação, né? Então, assim, na iniciação a gente vai ter vários eventos, como por exemplo, dano tubular, morte celular e a apoptose e necrose. E aí, a partir daí, vai começar a haver uma extensão, porque vai haver uma resposta inflamatória que vai levar a um edema e vai gerar uma hipóxia. Então, esse edema que vai existir na parte renal vai diminuir lentamente a taxa de filtração glomerular. E a manutenção é quando ele vai começar, aquela taxa de filtração glomerular, ela vai começar a se estabilizar, ou seja, parou de ter lesão, e aí a gente vai começar a ter o padrão de recuperação das células e os capilares, né? Então, eles vão começar a se recuperar. E a recuperação mesmo é já quando a gente já não tem mais, já assim, quando já as lesões tubulares, a necrose tubular, as estenoses que a gente já vê, os capilares a gente vai tendo, vai normalizando e vai tendo progressivamente a função restaurada. Aqui é também só para ilustrar, né, uma injúria renal aguda pré-renal, que eu acho que é importante a gente lembrar, né, a injúria aguda pré-renal é uma das mais comuns que a gente encontra. É, a gente tem que pensar também que existem alguns fatores que podem levar à piora, como, por exemplo, a nefrotoxina, doença renal crônica prévia. Então, a gente tem que, nesse ponto, a gente tem que sempre lembrar.
Se a gente tiver um hemodinâmico que for reversível, então aí a gente, tipo, a partir de volume, a gente já recupera e volta à parte normal, né? Se você tem se não melhorou, por exemplo, a parte da hemodinâmica, e aí você acabou estabelecendo de fato a injúria renal aguda, a gente tem que começar colocar tratamento de suporte, né, para evitar uma injúria secundária. E aí, a partir daqui, a gente vai ver se vai ter uma recuperação ou não dessa função e se eles vão levar a uma doença renal crônica ou a um estágio final que o paciente vai terminar em diálise. É, aqui eu citei só alguns fatores de risco, né? Que não só doenças de alto risco, como estados de alto risco, que eu acho que esse é bem importante para a gente pensar, assim, que quando a gente for pensar nos pacientes que têm maior probabilidade de desenvolver injúria renal aguda, estão dentro desses fatores de risco. Eu acho que aqui, só para vocês terem noção, a admissão de UTI está entre um dos estados de alto risco, né? Neonatos, por conta de toda a lesão tubular que já existe, então a taxa de filtração do glomerular dele, como eu falei, não era normal já desde o nascimento, né? Uso de medicações nefrotóxicas, que é muito comum para a gente, exposição a contraste iodado, a própria desidratação, hipotensão e choque. E no caso das doenças de alto risco, eu acho que para os principais que a gente tem é a cardiopatia congênita, né, que é o que a gente recebe muito, é, transplante medula óssea em transplante de órgãos sólidos é mais em UTI oncológica. A doença renal prévia também, obstrução do trato urinário e outras infecções e doenças associadas. Bom, isso aqui também é só para ilustrar mais como é que a gente faz o cálculo da taxa de filtração glomerular. A taxa através da creatinina, né? Então, a gente usa uma constante K vezes a estatura em centímetros e a gente divide pela creatinina em miligramas por decilitro. Então, a gente usa essas constantes aqui, tá? Para a gente definir de acordo com a idade. E se for a creatinina for dosada pelo método colorimétrico. Se a gente tiver um lugar que hoje em dia é a maioria, sabe? Mas em alguns lugares a gente ainda tem um método enzimático para dosar a creatinina. Então a gente usaria a constante 0,413. Mas isso aí é muito, em geral, é esse daqui. A maioria dos laboratórios usam o método colorimétrico. Aí aqui é assim, uma das classificações, né, que hoje em dia a pré-renal, ela parou de ser pré-renal e virou funcional. A renal, ela virou intrínseca e a pós-renal, ela entrou dentro da classificação da intrínseca, sabe? Isso daí foi só redivisão de de conceito, né? Então, para vocês terem noção, assim, da fisiopatologia, então, quando a gente tem uma queda do volume circulatório, a gente vai ativar os barorreceptores e osmorreceptores. Os barorreceptores, eles vão levar um aumento da norepinefrina e da redução da angiotensina 2. A norepinefrina vai levar a uma vasoconstricção renal, então, consequentemente, vai ter uma redução da taxa de filtração glomerular. A angiotensina 2, ela vai fazer o quê? Ela vai ativar, vai aumentar a reabsorção, né, no caso de água e sódio, e vai aumentar também no ducto coletor só a reabsorção de sódio. Então, a gente vai ter a redução da taxa de filtração e uma redução da fração de excreção de sódio, que isso que é uma das coisas que é um dos marcos, né, vamos dizer assim, que é uma fração de excreção menor do que 1. E quando a gente ativa os osmorreceptores, a gente vai ter um aumento do hormônio antidiurético, vai aumentar a reabsorção de água e vai reduzir o fluxo urinário. Então, tudo isso de lesão que a gente tem, quando a gente tem uma pré-renal, ele acaba levando aos dois, tanto a redução do fluxo quanto a redução da taxa de filtração glomerular. Aí aqui é só para vocês, para pontuar mesmo, que vocês sabem mais quais são as causas, né, de depressão do volume, desidratação, hemorragia, uso de diuréticos abusivos, redução do débito cardíaco, quando tem, no caso, falha cardíaca. Então, essa é uma coisa que a gente nunca pode esquecer, principalmente em paciente cardiopata. Quando a gente tem vasodilatação periférica, no caso da sepse, também pode ser um dos casos de pré-renal, e o uso de antipertensivos, como nitrato.
A vasoconstricção renal também, como sepse e uso de AINES, né, que é muito comum, e os inibidores de IECA e BRA, e a síndrome hepatorrenal. Já a estrutural ou a intrínseca, ela vai falar exatamente de lesão diretamente renal, né? Então, vai ser um comprometimento estrutural do rim. A gente vai ter, entre as doenças principais, as glomerulopatias, vai ter nefrite intersticial e a obstrução do trato urinário, que entrou agora como sendo uma das intrínsecas, né? Tipo assim, na nova classificação. Aqui é importante a gente pontuar só alguns fatores, porque na intrínseca, na fase inicial dela, muitas das vezes a gente tem exposição a drogas e nefrotóxicos, que ela vai ter uma duração variável de tempo de exposição. E aí, às vezes, a gente vai começar a ter a redução da perda de capacidade de excreção de composto nitrogenado, e vai começar a acumular ureia e creatinina. Em seguida, é que a gente vai começar a ter uma oligúria. Então, na intrínseca, quando a gente tem lesão renal, normalmente a gente ocorre primeiro a lesão para depois ocorrer a oligúria. Ao contrário do. Minha gente, é meu cachorro, rapidinho. E ao contrário da, da pré-renal, que a gente normalmente começa já com a oligúria para depois ter alteração assim, alteração da parte renal, né? Então, na oligúria, a gente vai começar a ter, a gente pode ver nos sumários de urina, cilindros hemáticos, hemácias, células epiteliais, que são algumas características de lesão renal, né? A gente vai ver um sódio urinário menor do que 20, e às vezes a gente pode ter uma ira não oligúrica, que aí a gente vai ter uma baixa filtração glomerular, e normalmente, como eu falei, está associada às drogas nefrotóxicas. É, e aí é mais relacionado a isso. Então, tipo, uma famosa pra gente é Anfo-B, polimixina, que elas causam realmente poliúria e bastante distúrbio hidroeletrolítico. E a recuperação aí vai ter já uma diurese normal e uma redução gradual da ureia. Então, por isso que às vezes a gente fala de ira oligúrica e ira poliúrica. Porque às vezes a gente diz assim, ah, não, ela deve estar na fase poliúrica da injúria renal. Ou não, ela está na fase oligúrica da injúria renal. Isso aí é justamente essa classificação, porque muitas das vezes a gente teve lesão tubular. Uma coisa que é muito importante e é muito comum para a gente dentro de ambiente de UTI são as nefrotoxicidades. Então, assim, a maioria dos estudos de fármaco epidemiológico, caso controle, eles mostraram que os principais nefrotóxicos que a gente tem principalmente a furosemida, por incrível que pareça, que a maioria das pessoas acham que não, mas a furosemida ela é muito, mas muito nefrotóxica. E principalmente quando a gente não tem resposta ao teste. A vancomicina, a gentamicina, a ciclovir, captopril e ganciclovir. E o tacrolimus em caso de transplante, né, que a gente às vezes vê muito. Então, esses foram pontuados como sendo os principais dentro de ambiente de UTI que levam ira, sabe? Então, é uma coisa que é bem importante a gente lembrar. E hoje em dia o pessoal acaba colocando, tipo assim, estimulando com que os farmacêuticos estejam juntos da visita, junto com a gente durante a visita hospitalar, para justamente tentar reduzir esses riscos, né? Então, isso é bem importante. Aqui eu só trouxe uma figura só para vocês verem onde cada medicação só para ter uma noção mesmo, só para ilustrar, onde cada medicação elas podem atuar, em que região do rim, sabe? Os antipertensivos, eles podem atuar nessa região pré-renal e os diuréticos, né? Então, aqui nas arteríolas, que é o que muitas das vezes acontece. A gente pode ter também uma vasoconstricção renal, que são provocadas pelos inibidores de calcineurina, com alguns contrastes, o BRA, né? Então, assim, a gente tem que pensar neles. E a microangiopatia, alguns que podem causar microangiopatia trombótica, que é, no caso, os inibidores de calcineurina também, como tacrolimus, clopidogrel, que eu acho que são os mais comuns para a gente, né? Os que podem lesar o glomérulo diretamente, a gente já pensa em hidralazina, alguns solventes, levamisole, que são alguns que a gente tem, é, alguns que podem levar a obstrução pós-renal são os anticolinérgicos, então é bem importante a gente pensar neles.
e alguns antidepressivos tricíclicos. Então, quando os pacientes estão usando isso, é importante a gente tentar retirar. E aqueles que causam necrose tubular aguda e nefrite intersticial. Então, para vocês verem a quantidade de medicação que a gente tem e que a gente usa no dia a dia e onde eles podem atuar diretamente, assim. Como a gente tem lesão em todos os lugares do rim, túbulo, glomérulo, vaso, pós-renal. Então, assim, a gente tem realmente várias complicações quando a gente pensa em medicação. Outro ponto bem importante é a sepse, né, associada à injúria renal aguda. A gente tem um estudo que foi o Sepsis Prevalence Outcomes and Therapies, que é o SPROUT, que ele estudou 6.900 crianças, né, de 128 UTIs pediátricas, e eles avaliaram que 493 dessas crianças tinham sepse grave. Então, eles botaram só pacientes que evoluíram com sepse grave. Então, desses pacientes que tinham sepse grave, 102 pacientes apresentaram injúria renal aguda grave. Então, assim, para vocês verem a incidência da injúria renal dentro de paciente com sepse grave, foi questão de 21%. E, normalmente, todos desses pacientes, a maioria eles evoluindo com mortalidade, aumento de morbidade ou uma incapacidade moderada, até injúria renal aguda. Então, é uma coisa que a gente acha que não é tanto, mas quando a gente vai realmente levar em consideração, é muito, né? E a fisiopatologia principal é que quando a gente tem uma inflamação sistêmica, a gente vai começar também a ter uma alteração do padrão do fluxo microvascular, vai ter uma disfunção endotelial que vai gerar microtrombos, e desses microtrombos na região interna do rim vai levar à injúria renal aguda. Então, esses microtrombos é o que confunde muito os diagnósticos de sepse, e CHU, por exemplo. A gente, por ele ter toda essa alteração, ter alteração, hematológica, alteração intrarrenal, então, muitas das vezes a gente vai ter diagnósticos confundidos de síndrome hemolítica urêmica e sepse. Então, é por isso que é bem importante a gente ir mais a fundo no diagnóstico diferencial, na investigação, para a gente poder saber o que é que a gente está lidando. Aí aqui eu botei só para a gente pensar em um esqueminha só para a gente diferenciar um pouco, né? Principalmente nos pacientes que têm um choque séptico, se eles não tiverem sinais de sobrecarga hídrica, o que é que a gente pode fazer? A gente pode pensar em fazer bolos de cristalóide, ver como é que foi a resposta e reavaliar os sinais de balanço hídrico. Se a gente tiver uma boa resposta, se a gente não tiver uma boa resposta, a gente vai pensar já em entrar com droga vasoativa. Então, isso é bem importante. E caso a gente tenha resposta, para por aí, né? Tipo, a gente não vai investir em mais nada. Nos serviços de saúde que não tem UTI pediátrica, a gente vai pensar em outras coisas, né? Tipo, então a gente vai pensar em sinais de perfusão. Então, a gente vai pensar perfusão anormal, se tem com sinais de hipotensão ou sem sinais de hipotensão. E daí a gente vai poder ver como é que a gente vai poder agir, né? Então, assim, se tiver, desculpa, se tiver sinais de hipotensão, sem sinais de sobrecarga hídrica, a gente faz o bolos com cristalóide, tá? E aí a gente vigia também a sobrecarga hídrica. Se não tiver sinais de hipotensão, aí a gente normalmente não tenta administrar fluido, né? Então a gente vai tentar no máximo fazer a manutenção, e caso ele mantenha o estado de choque, a gente considera, no caso, droga vasoativa. E se tiver sinais de hipotensão, aí a gente vai levar em consideração os principais, vamos dizer assim, características dos sinais de hipotensão, que é pulso fino, é, pulso fino e fraco, né, com tempo de enchimento capilar maior do que 3 segundos. A gente pode fazer 10 ml por quilo em 30 a 60 minutos e depois mais 10 ml por quilo em 30 minutos. E aí aqui é só para ilustrar quais são as pressões, assim, alvo de uma forma geral. Então, maior de 5 anos, a gente espera uma pressão sistólica maior para choque, né? No caso, menor que 70, 1 a 5 anos menor que 60 e menor do que 12 meses, menor do que 50. Então, isso é em relação à pressão sistólica, tá? Não é a pressão diastólica. Isso para definir, um choque, sinais de hipotensão.
E aí, como é que a gente vai pensar um pouco no diagnóstico, né? Eu acho que isso não tem muito, a gente não tem muita dificuldade, porém, eu acho que a gente, às vezes, deixa passar pequenos detalhes. Então, como sempre, a gente tem que fazer exame físico, história clínica, avaliação laboratorial, avaliar todos aqueles fatores de risco que a gente falou lá no início, né? Fazer o exame físico bem detalhado, principalmente pressão arterial, peso diário e edema. E diurese, né, minha gente? Porque é uma coisa que, assim, a gente peca muito, principalmente não nem tanto dentro de UTI, mas acontece, de ter medição de pressão arterial, de ter peso e de ter também diurese, pelo menos aferida, né? Então, tipo assim, eu acho que é um dos pontos principais para a gente poder pensar e poder realmente chegar ao diagnóstico. E aí. A partir desses achados que a gente for avaliar, a gente vai poder classificar se ela é uma pré-renal, se ela é uma renal, se você vai ter uma pós-renal, pensando no fator obstrutivo. Então, assim, a gente dá, a partir do exame físico é o que a gente vai pensar mais, né? E a questão aqui cortou, mas é do excesso de fluido que a gente também tem que pensar. Quando a gente pensa em excesso de fluido, se a gente tiver algum dado, por exemplo, o paciente veio da enfermaria, ou veio da emergência, mas já estava internado há algum tempo, é sempre a gente pensar quanto de excesso de fluido, ou fluid overload, que a gente tem. Porque um excesso de fluido acima de 10% já aumenta a mortalidade. E acima de 20% é tipo assim, é quase um aumento vamos dizer assim, 100%, quase 100% de aumento de mortalidade. Então, é bem, bem característico, sabe? Então, assim, a gente tem que é, se preocupar bastante. Então, aqui, eu botei aqui só para dividir, ficar bem bonitinho aqui, né, em relação ao manejo, como é que a gente faz. Primeiro, a gente vê a questão do balanço hídrico, dos eletrólitos, vê a creatina sérica, sumário de urina, gaso e ultrassom. A partir daí, a gente vai começar, a gente vai monitorizar, né, tipo, isso aqui diariamente. E daqui a gente vai começar a revisar e monitorizar todas as medicações. Então, eu acho que todas as medicações que puderem ser retiradas ou substituídas, a gente tem que tentar, principalmente as nefrotóxicas, para não perpetuar a lesão. E a partir daí, se tiver alguma alteração de volume, a gente vai tentar manter a circulação. Então, a gente vai ter que tratar a hipoperfusão, seja com volume de soro fisiológico ou com droga vasoativa, né? Então, aqui é só para repetir mesmo em relação a sinais de hipovolemia e sobrecarga hídrica e o que é que a gente deve fazer. Já foi comprovado que a gente não tem nem para dopamina, nem fenolpodam, nem, às vezes, até a própria dobutamina em si, não tem evidências 100% de que, assim, a gente faça uma dose e vá ter uma boa resposta ou vai ter melhor perfusão renal. Isso aí ainda é muito controverso e a gente não tem realmente, vamos dizer assim, dados suficientes para embasar isso. Aqui, como a gente calcula, né? Porque eu acho que isso a gente também, a maioria das vezes, a gente não sabe calcular como é que a gente faz o fluid overload, né? Tipo, no caso da sobrecarga de fluido, que eu acho que isso era uma coisa que a gente deveria fazer diariamente. É, Quando a gente faz o balanço hídrico de uma forma geral, normalmente a gente zera o balanço hídrico de um dia para outro. Isso é o que eu noto na maioria das UTIs, porque eu trabalhei em muitas UTIs aqui de Recife. Então, por exemplo, o dia anterior a gente teve, vamos supor, mais dos 20 ml por quilo. No dia seguinte a gente teve 30, mas a gente apaga isso lá e só coloca o 30, em vez de a gente somar e botar o balanço hídrico acumulado, por exemplo, seus 50 ml por quilo. Então, isso é uma coisa que a gente não faz de rotina, e isso facilita muito o diagnóstico e o risco que o paciente tem de evoluir também para sobrecarga de fluido, porque isso daí influencia muito o momento que a gente vai indicar a diálise. Então, a sobrecarga de fluido, a gente calcula exatamente pelo volume de ganhos em litros menos o volume que a gente perdeu, né? Então, balanço normal durante um certo período, por exemplo, às vezes o que é que eu faço? Eu faço esse cálculo dos últimos 7 dias, quando a gente não tem os dados já calculados.
E aí eu faço essa diferença, aí você multiplica por 100 e dividir pelo o peso da admissão. E aí, a partir daí, a gente vai ter a sobrecarga de fluido em porcentagem. E essa porcentagem é que vai dizer, minha gente, se vocês pararem para ver, assim, a maioria, vamos dizer assim, a maioria, uns 60% dos pacientes que a gente recebe um TI, que a gente faz volume, esses 60% em média, a gente tem mais do que 10% de sobrecarga de fluido. Para vocês terem noção, e que esse 10, mais do que 10% já aumenta muito a mortalidade. Então, assim, se a gente, com esse estudo que foi feito, que é baseado para a gente ver assim qual é o momento para a gente indicar, né, uma terapia de substituição renal contínua, eles avaliaram 340 pacientes. E nessa avaliação, eles viram que 98% se evoluíram com a sobrecarga de mais de 20% no início da diálise. E teve uma taxa de mortalidade altíssima, de 66%. Então, para vocês verem o quanto a sobrecarga de fluido, e a gente ter esse cálculo na mão, ajuda vamos dizer assim, a uma diálise mais precoce, né? E a uma intervenção mais precoce, vamos dizer assim, de uma forma geral. E quando a gente já tem entre 10 a 20%, a gente já tem um aumento de mortalidade de 40%. Vejam bem, é muita coisa. Então, assim, para a gente ver, é sério, se vocês calcularem, assim, nos que vocês têm aqui, os que vocês estão vendo, vocês vão ver que nos últimos 7 dias, pelo menos, assim, a maioria vai ter mais do que 10% de sobrecarga hídrica. Quando a gente tem uma sobrecarga hídrica, então a gente vai ter que fazer, em termos de manejo, a gente vai ter que começar a pensar principalmente em diuréticos, né? Então, o principal diurético que a gente usa são os diuréticos de alça. E outra coisa que a gente tem que é importante também é ajuste da oferta hídrica, né? Que é a diluição mínima das drogas, concentração de volume de venóclise, né? E a partir daí a gente vai tentar manter no tratamento conservador. Se a gente não tiver resposta do tratamento conservador, aí é que a gente vai pular para a terapia de substituição renal. E o mais importante é essa vigilância do balanço hídrico a cada 6 horas. Isso era para ser a rigor, e não a cada 12 horas, né? Não só na troca de plantão. Era para ser visto, teoricamente, tudo bem que tá lá o balanço lá, mas era bom que todo mundo passasse o olho a cada 6 horas, pelo menos, para ver, ó, foi assim nessas últimas 6 horas, e como é que vai ser depois nas últimas 12, né? Então, isso é uma coisa bem importante, para poder a gente conseguir monitorizar com melhor, né? Vamos dizer assim, é, mais fidedignamente. Aí é outro ponto que a gente tem no manejo, é que eu já tinha falado, que é evitar nefrotóxicos, né? Então, isso é uma coisa que a gente tem que fazer. E outra coisa que a gente esquece muito durante o manejo da injúria renal aguda é a nutrição. Se o paciente não mantiver, né, tipo, nutrido, a gente vai ter um catabolismo muito grande, porque ele vai ter uma quebra muscular muito grande. Então, essa perda geral de massa, ela vai aumentar, vai piorar a uremia e vai piorar, consequentemente, a injúria renal e como isso vai se evoluir. Então, quando a gente pensa na nutrição, a gente pensa em manter pelo menos um aporte calórico de mais do que 60 quilocalorias por quilo. Então, isso é uma coisa bem importante. Por isso que, assim, às vezes, paciente que não está recebendo dieta, que está precisando, sei lá, por algum motivo, está com um resíduo em borra de café, mas não melhora de jeito nenhum, uma sepse muito grave, o ideal era que a gente entrasse com, a NPT precoce, né? Para a gente manter pelo menos um aporte calórico e aí a gente evitar esse catabolismo, que isso acontece muito. Para os sinais de alarme, né, eu botei aqui só oligúria, que é um dos mais importantes, principalmente em mais de 12 horas, mas a gente já sabe que acima de 6 horas é importante. A redução da taxa de filtração glomerular, mas que ela sozinha não é muito sensível, então, às vezes o pessoal faz, Duda, vem cá, vem cá, vem cá, pelo amor de Deus, a creatinina subiu. Aí eu faço, certo, mas como é que tá a diurese e como é que tá a ureia?
porque a gente não vai dialisar pela creatinina. Quando a gente vai pensar em diálise, a gente vai pensar em ureia e diurese. Então, para vocês terem noção, como a gente mais. Não é que a gente ignore 100%, mas a gente ignora muito a creatinina, porque ela não é muito fidedigna. Então, assim, às vezes, quando a gente vê uma creatinina alta, não se assustem. Olhem para o restante, que é aí que a gente vai ver. Porque às vezes a creatinina alta pode ser só reflexo de uma nefrotoxicidade. Aí aqui eu pontuei um pouquinho mais sobre os diuréticos, né? A gente tem alguns tipos de diuréticos mais comuns. Aí eu só coloquei aqui para a gente ver os principais, né? Para saber onde cada um atua. Então, o manitol, que a gente às vezes usa, e a cetazolamida, não é tão frequente na pediatria, mas pode, que é o inibidor da anidrase carbônica, ele vai atuar no túbulo proximal e vai reduzir uma reabsorção de sódio de 60% a 65%. Então, se você reduz a reabsorção de sódio, o que sai com sódio, sai água junto. Então, você vai reduzir também, você vai levar uma diurese. Então, o problema é que vamos dizer assim, toda medicação que atua no túbulo proximal, ela vai também refletir em outros distúrbios hidroeletrolíticos e não apenas do sódio. Então, o túbulo proximal, ele é responsável por reabsorção de sódio, magnésio, cálcio, glicose. Então, a gente vai gerar muito, muito mais do que apenas uma diurese e uma hiponatremia. Então, isso é bem importante. Então, normalmente a gente não usa de rotina, mas aqueles pacientes, por exemplo, que estão fazendo eh, uma síndrome de desequilíbrio, a gente às vezes pode utilizar mais para reduzir o edema em si do que para causar uma mega diurese, sabe? Então, é uma coisa que a gente normalmente pode lançar a mão, né? Ou o que é mais comum para a gente é a furosemida, né? Que ele vai atuar no transportador do sódio, potássio e cloro, né? Sódio, potássio dos cloros. Ele vai reduzir a reabsorção de 20 a 25% do sódio e ele vai atuar exatamente no ramo ascendente espesso. Isso aí é expresso, não, é espesso da alça de Henle. E justamente nessa região, para vocês verem a diferença do quanto ele tem, ele é muito potente, a gente sabe da potência dele, e porém ele não despolia tanto quanto, por exemplo, o manitol, né? Então, por isso que a furosemida ele entra como um dos melhores, porque a gente tem uma redução importante, causa uma boa diurese e não causa tanto distúrbio hidroeletrolítico como, por exemplo, os que seriam mais potentes, mas atuam em outros, no túbulo proximal, né? Outro que a gente tem é no túbulo distal, que é o tiazídico, que ele já no caso, o túbulo distal, ele é responsável só pela reabsorção de 5 a 10%. Então, por isso que a gente fala que a hidroclorotiazida, ela não tem um poder tão grande de redução, né, tipo assim, de diurese. Então, a gente não usa muito a hidroclorotiazida como um diurético, a gente usa mais para potencializar a ação ou para, tipo, por exemplo, um paciente que está evoluindo com a hipocalcemia, a gente também pode utilizar, lançar mão do tiazídico, né? E os que atuam no ducto coletor, que é justamente a espironolactona, ela vai atuar exatamente nos canais de sódio sensíveis à aldosterona. Então, por isso que ele vai ser poupador de potássio. Ele só vai atuar numa reposição de sódio de 1 a 5% e vai atuar mais como um poupador de potássio do que um diurético. Então, é outro diurético que não tem uma potência muito grande, justamente por conta de. É aquela coisa, a potência do diurético está intimamente ligada ao sódio. Porque quando a gente sai em sódio, a gente sai em água. Então, só que a gente tem que levar em consideração a potência e, ao mesmo tempo, as consequências clínicas, né? Tipo assim. Então, aqui é só para ilustrar mesmo o que é que a gente tem de onde é que fica cada um e onde é que cada um atua, né? Para vocês só identificarem onde é que é. Aqui é o glomérulo, né? Aqui é o túbulo proximal, nessa região aqui. Aí aqui é onde entra os inibidores da anidrase carbônica e o manitol, né? Aqui a gente tem uma reabsorção de, por exemplo, tá vendo aqui açúcar, aminoácido, sódio, e a gente vai ter o diurético osmótico, que é justamente o manitol. Aqui
na porção ascendente, né, do que é justamente onde a furosemida da alça-dinheiro, que é onde a furosemida ela vai atuar, que ela vai justamente atuar na bomba de sódio e potássio 2-cloro. E aqui, no túbulo convoluto, né, o contorcido, distal, a gente vai ter os tiazídicos e os poupadores de potássio já na parte distal mesmo, onde vai atuar junto com a aldosterona. Então, aqui é só mais para a gente ilustrar e vocês terem noção de como é que a gente, onde eles atuam e como é que é a potência diurética deles. Bom, aí como vou falar um pouco mais da furosemida, é, porque é o que a gente mais usa, então a furosemida ela vai inibir, como eu falei, vai inibir 25% da reabsorção de sódio. E um fator bem importante que a gente esquece é que ela, na maioria das vezes, ela tem uma melhor ação quando a gente está associada à proteína. Então, 90% da furosemida ela vai estar associada a, a uma proteína, principalmente a albumina. Então, quando a gente tem estados de hipoalbuminemia, a gente tem uma limitação da atuação da furosemida. Então, por isso que muitas das vezes a gente, quando a gente faz num paciente que tem síndrome nefrótica, às vezes a gente faz a albumina, a gente junta a furosemida, porque é nesse momento que a furosemida vai ter maior efeito, justamente porque ela consegue ter uma ligação maior com a albumina e responde maior porque ela vai se distribuir de uma forma melhor, né? Então, é bem importante a gente lembrar disso. Então, quando o paciente está muito hipoalbuminêmico, às vezes a gente não tem uma boa ação da furosemida. O principal efeito dele vai ser a natriurese, né? Que vai levar à perda de água e sódio. E é importante a gente lembrar da meia-vida. Isso daqui é uma coisa que eu acho que muitas vezes a gente esquece que a minha vida dela é de 1 hora e meia, 2 horas. Por quê? Porque sempre vem aquela pergunta, furosemida contínua ou furosemida intermitente? O que é melhor, né? E aí, isso eu vou detalhar um pouco mais na frente, mas se a gente leva em consideração que a meia-vida é de 1 hora e meia, 2 horas, e a gente está fazendo uma furosemida a cada 4 horas, a gente não vai ter uma boa ação da furosemida durante as 4 horas. A gente só vai ter essa furosemida durante 1 hora e meia, 2 horas. Então, isso é bem importante a gente lembrar, porque se a gente quiser considerar que a gente quer manter um nível vamos dizer assim, furosemida constante, intermitente, o ideal seria que fosse prescrita a cada 2 horas e não a cada 3 horas, por exemplo. É, então, normalmente, como eu falei, ela é muito utilizado nos casos de fluid overload, né, de sobrecarga hídrica. E uma coisa que é bem importante, que a maioria dos estudos não comprovaram, é que ela não tem impacto na mortalidade e nem na necessidade de diálise. Isso daí quebra todo mundo, assim, porque é, a gente diminui a sobrecarga hídrica, mas não necessariamente isso vai influenciar no futuro de ele evoluir ou não para uma doença, para uma terapia de substituição renal ou para uma morte, vamos dizer assim, né? Então, assim, a gente não tem significativas dados significativos para isso. Os eventos adversos que a gente mais tem é a hipocalemia, a alcalose metabólica hipoclorêmica, né, que a gente vê muito. Por quê? Porque ela faz uma excreção luminal muito grande do H+, né, junto com o cloro e o potássio, porque o cloro sai junto com o sódio e o potássio, consequentemente, que faz a troca do sódio com o potássio, né, na bomba de sódio e potássio. Então, isso daí a gente acaba tendo uma espoliação muito grande. Aí aqui. A infusão contínua, a gente tem uma concentração mais constante durante a ação. Então, assim, o lúmen, ele fica, vamos dizer assim, perfundido de uma forma geral, mais constantemente quando a gente usa uma infusão contínua. Já na intermitente, a gente tem uma resposta menos previsível, justamente por conta dessa meia-vida dela. Então, assim, a gente fica muito na dúvida, apesar de que muitos estudos já disseram que, tipo, não tem muita diferença entre intermitente e contínua, mas o que eu acho mais importante é a gente pensar no intervalo. Então, se a gente quer um efeito mais constante da furosemida,
o ideal é que ela seja contínua ou a cada 2 horas, por exemplo, que é justamente o que a gente considera o tempo da meia-vida e a gente manteria aquele lumen ali hiperfundido por muito tempo pela furosemida. E a dose, normalmente, a gente faz de 1 a 4 miligramas de dose e a gente testa, inicialmente, faz aquele stress test, né? Que é o teste para poder ver se a gente vai ter resposta. Então, a gente faz 1 miligrama por quilo, pode ir até 4 realmente, mas normalmente a gente faz de 1 e se não tiver resposta, dificilmente vai responder a furosemida, né? Mas pode chegar até 4 miligramas por quilo para depois começar a dose contínua, se tiver boa resposta. Aí aqui é só para ilustrar um estudo que mostrou em relação à mortalidade, né? E a relação da mortalidade e o uso de diuréticos no tratamento de injúria renal e na função renal de uma forma geral. Então, todos a maioria dos estudos, esse estudo eu acho que foi 2014. Ele levantou, fez uma meta-análise dos principais, mas vocês veem que são estudos antigos. Os novos também não fizeram assim, vamos dizer assim, com um N muito grande. Então, para a prevenção de injúria renal aguda, só foi feito um estudo, né, que ele conseguiu apenas 50 pacientes e eles randomizaram com furosemida e outros com solução salina para avaliar a resposta, porque a gente na pediatria a gente nem usa tanto, mas os adultos usam muito o salgadão. Eu não sei se vocês já ouviram falar. O salgadão que eles chamam é o NaCl a 3% na veia mesmo, com o intuito de causar diurese. E eles têm boas respostas, os adultos têm boas respostas. A gente não tem rotina de usar isso na pediatria, mas nos adultos eles usam. Então, por isso que eles colocam aqui da solução salina como uma das hipóteses, né? E aí eles avaliaram para ver se tinha influência na função renal. E eles viram que não tiveram diferença, né? Nenhuma diferença. E aí, os outros estudos que foram realizados para tratamento de injúria renal aguda, eles viram que não teve nada estatisticamente significativo tanto na mortalidade quanto na alteração de função quando a gente está usando a furosemida em relação aos placebos. Então, a gente não teve realmente, mas o que é mais importante a gente pensar a gente usa na sobrecarga hídrica. Mas se a gente vai levar isso a uma mortalidade menor, ou a melhora da função, ou prevenir que a função renal piore, não teve relação. Aí esse aqui é o estudo que também faz em relação, que eu trouxe mais para a gente ver, né? Esse foi um pouco mais recente, foi 2021. Ele vai comparar a furosemida intermitente com a contínua, mas a maioria dos estudos eles avaliam os pacientes com alteração cardíaca, né? Então é bem importante a gente ver, porque assim, injúria renal aguda pura são poucos os estudos que eles levantaram. Então, eles viram 122 pacientes, 28 foram exclusos, e daí eles randomizaram 94 pacientes. Desses 94 pacientes, eles eh, colocaram. Eu só estou tentando lembrar o que era B e CI. Mas bomba contínua e intermitente. E aí, eles avaliaram que o desfecho deles foi que, assim, eles não tiveram uma ausência de congestão após 72 horas, né? Então, não tiveram, não, desculpa. Eles tiveram uma ausência de congestão, ou seja, ele atuou no fluid overload, teve uma redução também no grau de dispneia e no débito urinário, teve uma melhora do débito urinário diário, né? Então, isso aqui, eles mostraram que eles tiveram uma melhora na parte do fluid overload, né? No caso do desfecho primário do grupo contínuo, ele foi significativamente maior, então a gente teve uma ausência de congestão muito maior do que nos que não utilizou a creatinina contínua, tá? Essa escala de Borg, ela é mais para avaliar o grau de dispneia, então eles viram também como um fator modificador, e eles viram que a escala de Borg ela foi modificada principalmente nos pacientes que usaram a furosemida contínua. E já nos intermitentes já não tiveram tanta resposta assim em relação à melhora do grau de dispneia.
E, além disso, em relação à melhora do débito urinário, eles viram também que em 72 horas os que usaram contínuo tiveram diferenças significativas, né, em termos de volume urinário. Só que em relação à frequência de lesão renal aguda, distúrbio hidroeletrolítico e mortalidade, nenhum nem outro mostrou uma diferença importante, né? Então, assim, para vocês verem que aparentemente a infusão contínua ela é melhor, né? Principalmente esse estudo foi em cardiopatas, mas a maioria dos estudos eles falam a respeito disso. E mas eles não modificam o destino, vamos dizer assim, né? A mortalidade. É, Bom, isso aí foi a conclusão que eu já falei. E aqui já é um outro estudo que vai comparar o manitol, a furosemida e a dopamina, que na época usava-se muito dopamina, né? E ele avaliou exatamente 100 pacientes que foram randomizados no grupo A e grupo B. Eita, o grupo A não era para ter, era para estar sem nada aqui embaixo mesmo. Só que eu esqueci de excluir. O grupo A, ele viu 40 pacientes que deu doses intermitentes de diuréticos e fluidos, e o grupo B, ele botou doses contínuas, né, de manitol, furosemida e dopamina. Ele fez tudo junto. Esse estudo foi tudo junto, todas as drogas juntas. E daí, eles avaliaram no grupo B1 os que receberam as doses até 6 horas após a anúria, e o grupo 2, B2, os que receberam após 6 horas. E daí o que é que eles viram? Que a diurese, ela ocorreu em 93,3% dos pacientes no grupo B, ou seja, aqueles que receberam infusão contínua de manitol, furosemida e dopamina, certo? E 90% dos pacientes que foram para o grupo A, que usaram doses de diuréticos intermitentes e fluidos, eles evoluíram para a necessidade de diálise, né? E apenas só 6,7% do grupo B que evoluíram para diálise. Então, assim, é uma diferença bem importante na hora quando a gente considera contínua, intermitente, né? E com relação à função renal, eles viram que a função renal retornou ao normal do pré-operatório ou ao valor basal após a primeira semana do pós-operatório, principalmente no subgrupo B1, e na terceira semana do pós-operatório no subgrupo B2. Então, assim, foi bem precoce o retorno da função renal basal. Aí, outra coisa é que eu não sei se eu tô falando demais, minha gente, mas qualquer coisa, vocês avisem, podem me interromper. Outro fator que também a gente vê muito e que a gente entra muito na UTI são os efeitos da aminofilina, né? Que a gente tem usado cada vez mais, apesar de muitas coisas, muitos estudos ainda não comprovarem 100% uma eficácia, né? Então, eu quis trazer aqui um estudo que fosse recente, né? E que utilizasse a aminofilina só em pacientes com injúria renal aguda sem cardiopatia, porque a maioria dos estudos é uso de aminofilina como tratamento de injúria renal aguda em pacientes com cardiopatas, né? Então, isso daí a gente já sabe que tem comprovação. Mas aqui ele fala em relação aos injúria renal. Ele foi um corte respectivo, ou retrospectivo, né? Então, ele pegou de junho de 2000, de janeiro de 2012 para junho de 2018. E aí eles pegaram que desses daqui, 374 pacientes evoluíram para injúria renal aguda. Então, eles excluíram 340 porque não usaram aminofilina 317 ou usaram, mas não estava com todos os dados completos sobre a respeito do como ele foi usado a aminofilina. Então, eles excluíram bastante paciente, para vocês verem que no final o N foi muito pequeno. Mas de uma forma ou de outra, ele avaliou alguns fatores, né? Algumas variáveis. Ele viu a idade que foi utilizada, isso daqui eu prestei bem atenção, porque assim, a gente tem utilizado até em meninos grandes, maiores de 2 anos, 3 anos, e que tem tido resposta. E aí aqui, para vocês verem que a maioria que ele botou aqui foi são menores de 1 ano, né? Então, assim, só para a gente pensar também ter essa crítica, mas que isso daí não reflete, assim, reflete muita realidade. Sexo feminino masculino, o estágio de injúria renal, se estava em uso de suporte ventilatório ou não,
como e qual era o tipo de suporte ventilatório, quais as medicações que estavam em uso, se estavam em uso de furosemida, se estavam em uso inotrópico ou quais antibióticos e como era a função desses pacientes. Então, esses foram as variáveis que eles avaliaram principalmente, né? E aí, quando eles fizeram esse estudo, o que eles identificaram é que desses 34 pacientes, em relação ao aumento de volume urinário, eles viram que os pacientes que utilizaram aminofilina associado à furosemida saíram de uma diurese de 0,4 ml quilo hora para 0,6 ml quilo hora em 6 horas após o início da aminofilina. E em 24 horas após, eles tiveram um incremento da diurese para 1,6 ml quilo hora, né? Então, eles tiveram um bom incremento. Então, eles realmente viram que a aminofilina tinha eficácia para melhora de diurese, né? E com relação ao volume urinário, de uma forma geral, eles botaram muito que, tipo, tem variação de acordo com a faixa etária. Porque vai ter faixa etária que vai ter uma diurese melhor, outras piores, outras vão ter mais, outras vão ter menos, e isso aí é bem comum, mas que a maioria teve esse aumento, vamos dizer assim. É, Com relação ao nível de função renal, a gente também não teve melhora significativa, né? A conclusão do estudo é que houve melhora da diurese após o uso da anafilina, tá? Então, isso é bem importante. E aí, tô chegando no final, não fiquem nervosos. A terapia de substituição renal, quando é que a gente indica ela, né? É muito controverso, minha gente, é muito controverso. Até entre os nefrologistas, eu acho que ainda é controverso, principalmente o momento de iniciar. Os estudos, cada vez mais, eles estão advogando a favor de a gente começar o mais precoce possível, justamente por conta daquela questão do fluid overload, né? Então, quanto maior a sobrecarga hídrica, maior a mortalidade. Então, às vezes, mesmo o paciente já apresentando uma diurese, mas começou a alterar a função renal, não, a gente tem que ficar bem de olho nesse paciente, porque em uma hora aquela diurese pode parar e aí ser mais tardio, assim. Então, quando começar a reduzir a diurese, a gente já ficar de olho, porque talvez seja o momento, se tiver já uma sobrecarga hídrica associada, o paciente super anasarcado, mesmo apresentando diurese, talvez seja o melhor momento de a gente começar, né? Então, isso daí é uma coisa que cada vez mais a gente está estudando. Edema pulmonar, né? Então, a gente tem uma indicação formal, né? Uma sobrecarga hídrica com hipertensão refratária grave, que né, a gente não está tendo resposta de jeito nenhum, a gente está tentando fazer tudo para melhorar aquela sobrecarga hídrica, e aquela hipertensão, e não está melhorando, a gente indica a diálise. Alguns pacientes de pós-operatório de cirurgia cardíaca, aqueles que que têm maior lesão de alto risco, principalmente aqueles pacientes que vão para a SEC, né, em uma SEC prolongada, eles normalmente acabam já indicando. Paciente com uremia grave ou progressiva, os distúrbios hidroeletrolíticos que foram refratários a tratamento conservador e a necessidade de adequação de suporte nutricional. Esse necessidade de adequação de suporte nutricional é aqueles pacientes que são por exemplo, aqueles pacientes caquéticos, mega desnutridos, e que a gente vê que a creatinina dele está lá, 1,5, e a ureia está 200. Lembrar sempre daquela coisa, a gente tem que nutrir aquele paciente, mas se a gente nutrir aquele paciente, aquela ureia ali pode piorar. E a creatinina, será que a creatinina, diante daquela massa muscular, que é quase nada, 1,5, reflete real a função renal dele? Porque talvez aquela função renal esteja sendo, nesse caso, subestimada, né? Então, assim, talvez a creatinina dele, se ele tivesse uma massa muscular normal de eutrofia, fosse lá para uns 3,5. Então, assim, é uma coisa que a gente tem que sempre lembrar em consideração. E paciente renal crônico é o que a gente mais indica, assim, quando a gente tem que alimentar o paciente e não tem mais para onde fazer dieta, sabe? E aquela questão da sobrecarga hídrica maior que 10%, só que não está conseguindo manter o balanço hidroeletrolítico e nem o equilíbrio de eletrólito, né? Então, é uma das indicações que a gente tem. Dentre os tipos de terapia de substituição renal, a gente vai ter a diálise peritoneal, e na diálise peritoneal a gente tem dois tipos, né? Que é a CAPD, que é a manual, e a DPA, que é a automatizada, que é na máquina que a gente usa a cicladora. É,
A gente não usa muito a cicladora em diálises agudas, tá? Porque o volume em criança, para a gente conseguir colocar na cicladora, é um volume de 150 ml. Então, a gente não tem muita rotina. E normalmente os pacientes que vão para a diálise peritoneal são pacientes pequenos, né? Então, não é. Então, a gente acaba fazendo mais manual. E dentro da hemodiálise, a gente tem vários subtipos. A gente tem a intermitente, tem a SLED, que é como se fosse uma intermitente, só que prolongada, e a contínua, que é aquela que dura 72 horas ou mais, a depender do que a gente tiver como objetivo. Aqui é um quadrinho só para a gente poder diferenciar os tipos, né, de diálise e como é que elas atuam, assim, em termos de tanto de adequação para pacientes hemodinamicamente instáveis, como clearance de soluto e controle de volume, tá? Que isso é muito importante na hora que a gente vai escolher a terapia. Então, quando a gente pensa numa diálise peritoneal, para um paciente que a gente precisa, vamos supor assim, melhorar bastante aquela volemia, com uma urgência urgentíssima, no edema agudo de pulmão, talvez a diálise peritoneal não seja a melhor opção. Por quê? Porque a gente não tem um controle de volume muito previsível, tá? A não ser que a gente coloque uma concentração muito alta. Então, aí a gente conseguiria. Mas, além disso, a gente tem que levar em consideração que aqueles pacientes sem edema agudo de pulmão vão estar ventilados na maioria das vezes. Aquela pressão positiva vai, alterar na região abdominal, então vai alterar na pia. E, a partir daí, isso daí vai diminuir a efetividade da diálise peritoneal, né? Se a gente pode utilizar em pacientes hemodinamicamente instáveis, sim, a gente consegue utilizar em pacientes hemodinamicamente instáveis, tá? E a gente vai ter um clearance de soluto muito, não tão bom quanto as outras terapias, né? Então, é um clearance de soluto moderado. E a gente não usa anticoagulação, isso é bem importante. Na hemodiálise intermitente, né, e na SLED, na contínua, a gente tem uma adequada a gente pode fazer em pacientes hemodinamicamente instáveis, lá no IMIP, a gente faz com muita frequência, né? Porque é o que a gente tem, então a gente tem que ter todo o cuidado na hora de preparo de fazer, mas a gente consegue fazer, mas não é o ideal, porque o fluxo de sangue que a gente coloca, o volume que a gente tira e o tempo que a gente tira é muito curto, e o fluxo de sangue é muito alto. Então, a gente acaba penalizando muito o paciente, né? A gente tem um clearance soluto muito alto e o controle de volume ele é moderado, tá? Por quê? Porque a gente tem um tempo restrito para fazer. Ele é moderado justamente por isso, porque a gente não consegue tirar, por exemplo, mas a gente às vezes coloca até no máximo em paciente agudo 16 ml quilo hora de volume para tirar. E às vezes isso daí é muito pouco para aquele paciente que tá, tipo, eu tô ganhando 2.000, eu vou tirar 1.000, a gente tá enxugando gelo, mas é 1.000 que eu consigo tirar, porque senão eu vou condenar mais ainda aquele coração. E na diálise contínua, é o ideal para paciente instável, né? A gente tem um clearance de moderado a alto. Aqui é só para a gente diferenciar que aqui é hemofiltração, hemodiafiltração, ou hemodiálise e hemodiafiltração, tá? Isso daqui são submodalidades da contínua que a gente pode utilizar, mas que todas usam a mesma máquina e todos têm praticamente a mesma propriedade. É, esse não essencial aqui é meio relativo em relação à anticoagulação, porque é, a anticoagulação da contínua a gente normalmente faz regional. Então, a gente não usa heparina. Já na intermitente, a gente usa heparina, mas pode lavar, mas tem risco de coagular o sistema, né? Então, assim, às vezes, dependendo do tempo que a gente vai fazer, não é o ideal ficar sem. E eu acho que é isso.